A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. David Poichot, o poder do pensamento e da linguagem positiva. Deus dotou o ser humano com potencial quase ilimitado. Lamentavelmente, o homem não tem usado esse enorme dom que Deus lhes deu. Mas isso também significa que um novo mundo de possibilidades se apresenta diante de nós, se formos capazes, com a ajuda do Espírito Santo, de aproveitar todo o potencial que temos sem nenhum tipo de limitação. É comum, entre os anos de 1876 a 1931, cientista romeno defendeu a tese de que a espessura do cérebro do homem, que tem riscos em sua superfície, como uma noz, é de apenas 3 milímetros, mas equivale a uma folha de jornal, caso fosse decomposto. O mais surpreendente dessa investigação foi a descoberta de que o cérebro humano continha aproximadamente 13 bilhões, 653 milhões de células nervosas. Ainda hoje, o cérebro continua sendo um mistério. Disse que cerca de 90% das novas descobertas a respeito do cérebro datam dos últimos 15 anos. Isto leva a crer que o cérebro em si continua sendo desconhecido do homem. Os cientistas dizem que o ser humano usa de 1% a 10% do potencial do seu cérebro. O fato de os americanos e os europeus terem obtido maior avanço que o resto do mundo deve-se ao maior grau de uso desse potencial. É notório que a maioria deles tem a sua origem e viva em culturas cristãs. O pensamento deles se distingue pelo desafio e pelo progresso. Foram eles quem se atreveram a explorar o planeta, foram pioneiros nas viagens espaciais, inventaram o automóvel, o avião, as comunicações. A grande variedade de coisas que hoje nos rodeiam são produto de seus esforços. Na Coreia do Sul, por exemplo, as escolas, os hospitais, os asilos de órfãos e idosos são resultado do esforço dos primeiros cristãos que se atreveram a sonhar com algo criativo. E isso indica que o potencial de expansão da melhoria da qualidade de vida é, sem sombra de dúvida, a fé cristã. Se desejarmos levar uma vida saudável e bem-sucedida, seja na área espiritual, seja na área física, devemos conservar uma atitude positiva. Lamentavelmente, muitos cristãos confundem fé com desejo do coração. Gostaria de ser rico, gostaria de ser bem-sucedido, gostaria de apoiar o ministério. Certamente, essas expressões contêm um desejo do coração humano e não se relacionam com a fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículos 13. Posso fazê-lo. Isso é uma confissão de fé. Se você conservar o pensamento afirmativo, sim, posso, surgirá uma ideia criativa de forma imediata. Todavia, se você cultivar o pensamento contrário do tipo não posso, a situação se agravará. O homem vive e move-se em 3 dimensões: a dimensão física ou visual, a mental e a espiritual. Hebreus capítulo 11, versículos 3 está escrito: Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível.
Quando o espírito do homem que se encontra na dimensão espiritual confessa, sim, posso, o Espírito Santo é quem o ajuda por meio de novas ideias e inspirações. No entanto, se nosso espírito declara de forma contrária, as portas da dimensão espiritual se fecham, deixando-nos sem acesso aos recursos divinos. Primeiro, pense no êxito. Pessoalmente, nunca deixei de orar e sonhar com a evangelização do meu país e do mundo. Sempre pensei que podia conseguir esse objetivo. Por isso, estamos difundindo em nossa igreja, nesse momento, o Evangelho de Jesus Cristo por meio de uma página na internet lançada há muito pouco tempo. Temos também um projeto com uma meta de 10 anos que consiste em plantar no mínimo 500 igrejas autônomas na Coreia do Sul. Muitos me disseram que isso era impossível. Entretanto, o Espírito Santo deu-me plena convicção de que é possível sim. Por maior que seja a turbulência, nunca deixe de confessar que terá êxito. Pense nisso. Estou certo de que você o alcançará. No entanto, se seu pensamento for em direção contrária, o temor vai se apoderar do seu coração e o resultado será o fracasso. Não conheço ninguém que pense continuamente em fracasso e tenha alcançado sucesso. Sem dúvida, é lógico que testemunhei muitos casos de homens e mulheres que pensaram somente em obter êxito, mas fracassaram. E isto acontece. Eu mesmo tenho visto muitos cristãos que se desiludiram por não terem conseguido o que esperavam. Uma pessoa da minha igreja disse: ouvi o pastor dizer que quem pensa afirmativamente obtém êxito. Entretanto, sempre fracassei. Por que isso aconteceu? Certa ocasião, um diácono foi levado aos tribunais por causa da posse de um determinado estabelecimento. Essa pessoa, sendo cristã, orou todos os dias e pensava somente na vitória. Chegou o dia do julgamento, mas o resultado foi negativo. O diácono sentiu uma desilusão tremenda, indescritível, a tal ponto que pensou: se Deus está vivo, como pode me decepcionar dessa maneira? Porque aquele irmão perdeu a causa se havia concentrado todo o seu esforço na oração e em também obter êxito. A resposta é simples. Quando alguém quer começar um curso, deve pagar uma taxa. Desde o ensino fundamental até a universidade, todo aluno precisa pagar um determinado valor, independentemente do tipo de curso. No aprendizado da vida, cada pessoa deve pagar um preço para aprender o verdadeiro sentido da existência. Talvez não seja raro ver um investidor que aplicou centenas de milhares de dólares num dia e no outro viu-se na falência. Pode ser que, nesses casos, o investidor pense que fracassou e desperdiçou grande quantidade de dinheiro. Ou pode ser o caso de uma pessoa que investiu muito dinheiro para conseguir os melhores advogados, mas perdeu a causa. Em ambos os casos, segundo o senso comum, é um fracasso. No entanto, devemos nos dar conta de que não se trata de desperdício, muito menos de fracasso. Ao contrário, é uma taxa que se pagou na escola da vida. Seja na sociedade, seja na família ou na igreja, se você tem medo de pagar o preço do fracasso, nunca conseguirá aprender e ser aprovado na matéria de ser alguém que obtém êxito na vida. O fracasso é amargo, todavia, esse é o preço que devemos pagar para conseguir êxito. Portanto, não tome o fracasso como elemento negativo. Você deseja algo muito grande? Então não esqueça que terá de pagar um preço muito alto por isso. Um fracasso também é muito grande. Por isso, considere o fracasso uma parte do próprio sucesso. Concentre-se no resultado final. Pense, confesse, visualize e viva as 24 horas do dia com sucesso. Talvez não consiga. Receio fracassar. Esse tipo de pensamento nunca dará para a luz ideias criativas. Não tenha medo do fracasso. Pense no êxito. Contudo, o sucesso que você deseja deve ser para a glória do Senhor. Segundo, pense grande. Quando eu era menino, os adultos tinham por hábito me dizer: se você for desenhar,
Faça algo grande, como um tigre ou um leão, e ao menos sairá um gato. Se você pensar em um gato desde o começo, sairá quando muito um gato ou um rato. Esse é um ditado típico de meu país e significa que devemos pensar grande. A Bíblia também ensina algo semelhante. A Bíblia diz nos Salmos 81, versículo 10, abra sua boca e eu o alimentarei. Tenho 50 anos de ministério e sempre planejei grandes projetos, os quais requerem muitas horas de oração e esforço extraordinário. Contudo, sempre me atrevi a crer que podia alcançar todas as minhas aspirações. Um objetivo, independentemente de seu tamanho, grande ou pequeno, implica pagar um preço muito alto chamado esforço. Então, não parece melhor fazer grandes projetos? Terceiro, almeje seu sucesso. É fundamental que todo aquele que almeja ter êxito se veja como uma pessoa bem-sucedida. Esse é o princípio da visualização. Não somente o crente em Cristo, como qualquer indivíduo conseguirá sucesso se fizer uso desse princípio. A pessoa de êxito veste-se como tal. Com isso, não quero dizer que você tem de vestir roupa cara. Quero dizer, sim, que você deve vestir-se decentemente, com roupa limpa e elegante. A maneira de andar, de falar, de agir deve ser a de uma pessoa bem-sucedida. Você deve ter uma autoimagem positiva. Paulo escreveu o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 9. A pessoa muito rica é aquela que se viu a si mesma com muitas posses. O homem de negócios que tem lucro é aquele que viu sua empresa crescer. O cristão que obteve êxito é aquele que viu a si mesmo crescer espiritualmente. A pessoa de virtude é aquela que creu e ganhou a aceitação por parte das pessoas. A pessoa que não imagina nem planeja o êxito nunca o alcançará. Está escrito em Hebreus capítulo 11, o versículo 3, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Você deseja alcançar êxito? Então guarde uma imagem de sucesso em seu coração, o que é invisível, e observe-a em todos os momentos de sua vida. Quarto, ore dentro do sucesso. Deus é um Deus de sucesso, nunca conheceu o fracasso. Deus é um Deus próspero, nunca conheceu a pobreza. Deus é luz, nunca habitou na escuridão. Deus é um Deus saudável, nunca conheceu a enfermidade. Deus é um Deus que vive, nunca conheceu a morte. Portanto, devemos fazer orações de êxito, como uma série de diálogos com Deus. Uma oração de fracasso expressa lamentações como: Senhor, não sei o que fazer, enquanto orações de êxito contêm convicção: Senhor, sei que o milagre está a caminho, pois tu estás comigo. Devemos orar na linguagem espiritual, pois o poder criativo é o que caracteriza justamente o mundo espiritual. E isso ativa a disposição e o poder do Espírito Santo. Na geometria, a linha que liga dois pontos tem um caráter unidimensional, ou seja, só uma dimensão. Se a essa linha são acrescentadas inúmeras linhas, ela se converte a um plano que passa a ter, então, o caráter bidimensional. Uma combinação de planos converte-se num corpo tridimensional. O plano unidimensional encontra-se sob o domínio do plano bidimensional, que, por sua vez, se encontra sob o domínio do plano tridimensional. Esse princípio da geometria também se aplica ao mundo físico. Encontramos-nos no mundo físico que tem um caráter tridimensional. A minha pergunta é se haverá alguma dimensão maior que domine essa dimensão física. A Bíblia fala a respeito da quarta dimensão em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O idioma hebraico nos proporciona uma linguagem que nos traz uma imagem mais concreta, pois esclarece que o Espírito Santo incubava todo o planeta.
Notamos neste versículo que o Espírito Santo movia-se, chocando o planeta como uma ave. Pode-se dizer que a Terra, que era sem forma e vazia, pertencia ao plano tridimensional, e o Espírito Santo, que pertence ao mundo espiritual da quarta dimensão, incubava este mundo. Foi ali que Deus, por meio de sua palavra, proclamou a criação do universo, que se manifestou no plano físico. Por esse motivo, você deve orar no plano da quarta dimensão. Deus, peço-te que tua compaixão esteja sobre esta pessoa enferma. Espírito Santo, peço que te movas sobre ela com o teu poder curador. Esse tipo de oração faz com que o Espírito Santo desça até que a pessoa seja curada. A oração é um pedido pelo êxito criativo. Por meio da quarta dimensão que se encontra sob a soberania do Espírito Santo, devemos primeiramente incubar a realidade até que ela resplandeça. A oração é um processo de incubação. Você deve alcançar o êxito e continuar caminhando em suas trilhas com o Senhor. O êxito é o segredo da felicidade. Ainda que leve muitos dias intensos de trabalho, até mesmo sem dormir, o homem de êxito jamais se sente cansado. O êxito produz autoconfiança, estima das pessoas, melhor qualidade de vida e maior grau de esperança. Você deseja de fato obter êxito no que faz? Uma vida de êxito só é alcançada por meio de um pensamento afirmativo. Pense grande, tenha uma autoimagem afirmativa. Ore e você vai obter êxito. Que Deus abençoe a todos. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Muito obrigado de todo o coração. Dê uma olhada se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Ative o sininho para receber mais notificações. Diga de onde você está nos acompanhando. Seja você também um colaborador desse canal, seja um dizimista, um ofertante, através da chave Pix ou através do número da conta que aparece na descrição. Que Deus abençoe a todos vocês. Todos os dias nós oramos por vocês. Sucesso na sua caminhada.